Irmãos amados, nós estaremos lendo a Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Paulo está dizendo assim àqueles irmãos: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e autoridade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações e nós estaremos meditando sobre esse sobreexcelente poder de Deus. Essa grandeza, esse poder de Deus, o poder de Deus, né? Nós lemos lá em Isaías 9:2, a Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que habitavam na região de sombra da morte resplandeceu a luz do Evangelho, a luz do poder de Deus, a luz que esclarece, a luz que ilumina, a luz que dissipa as dúvidas, dissipa as trevas, a luz que faz nos olhar para dentro de nós e refletir sobre o grande amor que Deus tem por nós. E aí Deus atua através dessa sua luz, através desse seu poder, e gera salvação, gera perdão dos nossos pecados, quando nós reconhecemos então a grandeza do seu poder. Dominicalmente eu falo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho está centralizado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e de Jesus Cristo ressuscitado, como diz a Bíblia, que Deus manifestou em Cristo a grandeza do seu poder, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então este Evangelho, este poder de Deus, ele se centraliza na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas criaram aí para si suas filosofias, suas doutrinas, outros evangelhos, mas Deus nos deu o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Separar o Evangelho que Deus mandou do céu da pessoa de Jesus, diz um escritor, que é o mesmo que tentar tirar a umidade da água e separar também o calor do fogo.
é algo impossível de acontecer. Por quê? Porque o poder de Deus é a sobreexcelente grandeza do seu poder, age também sobre nós, trazendo então transformação para os nossos corações. A Bíblia diz que Jesus saiu e veio para a Galiléia, saiu da Judéia para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, que é o poder de Deus. É a boa notícia de salvação do coração de Deus para os nossos corações, para os corações daqueles que estão perdidos, sem direção. A Bíblia diz que o homem sem Jesus Cristo é como ovelhas perdidas, né? Certa vez Jesus olhou para uma multidão e a Bíblia diz que ele sentiu compaixão, porque ele viu que aquela multidão parecia ovelhas que não tinham pastor. Por quê? Porque estavam então distanciadas do poder de Deus e do seu santo evangelho e do seu Filho Jesus Cristo. O poder de Deus é o transbordar do seu amor para com os seus filhos. É a revelação da sua misericórdia na pessoa de Jesus Cristo, estendida a todos os seres humanos arruinados, né, pela prática do pecado. O poder de Deus atuou na pessoa de Jesus Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Através desse grande poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é Deus nosso Pai, abrindo-nos o caminho para o céu através da pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um hino cujo poeta disse: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz no caminho que ao céu conduz. É o caminho da graça de Deus que nos orienta a renunciar o poder do pecado, porque um outro poder superior entra em nossas vidas, atua em nossos corações. O homem natural, diz Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, não compreendem as coisas de Deus, porque elas se manifestam espiritualmente e não materialmente. Mas quando o poder de Deus atua em nossas mentes, nos liberta. O poder do Evangelho nos liberta, quebra as amarras, quebra as correntes que nos prendem, as correntes pecaminosas, aos hábitos ruins, pecaminosos. O poder de Deus, ele atua, o poder dunamis, que deriva-se daí a palavra dinamite, do grego dunamis, porque ele tem o poder de estourar as correntes malignas, e nós então encontramos no poder de Deus a libertação. Por isso o poder de Deus ressuscitou a Jesus Cristo e nos fez herdeiros da sua glória. O caminho da religiosidade não traz libertação. Aquelas pessoas que crucificaram e mataram Jesus eram pessoas religiosas, pessoas praticantes de rituais religiosos. Eles tinham a religiosidade, mas faltava em seus corações a espiritualidade da comunhão com Deus e da compreensão das realizações do Senhor nosso Deus. O caminho da religião, a religiosidade, eu tenho pregado, não traz a verdadeira comunhão com Deus. Ontem nós ouvimos uma mensagem com o pastor Daniel, uma mensagem que falou profundamente aos nossos corações,
quando só a religiosidade não serve, quando a religiosidade, a familiarização com os rituais e práticas religiosas, elas acabam se esvaindo, perdendo sentido na vida do praticante, e o praticante acaba por desobedecer a Deus, mesmo praticando a religião. Ele não encontra mais sentido. Por isso que pessoas têm saído das igrejas, esvaziado as igrejas, sabe por quê? Porque chega um momento que elas dizem assim, não vejo mais sentido. Mas aí vem a pergunta, como está a nossa comunhão com Deus? Porque a comunhão com Deus, ela vai além de estarmos aqui sentados ouvindo as prédicas, as mensagens semanalmente. A comunhão com Deus, ela vai além de estarmos cantando dominicalmente nos conjuntos. A comunhão com Deus, ela se aprofunda no interior do nosso ser, para nós termos prazer em Deus, e não apenas nas práticas religiosas, mas prazer em Deus. O salmista diz, o meu prazer está no Senhor, na alegria de servir a Deus. O Senhor é o meu prazer. Nós, para tanto, precisamos reconhecer essa grandiosidade que Paulo está escrevendo aqui, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Isso nos lembra a necessidade de humilhação, de reconhecimento, de reflexão, para desfrutarmos então desse seu poder atuando sobre nossas vidas. Porque hoje nós vivemos uma época onde os chamados cristãos querem perdão, mas sem arrependimento. Querem a atuação do poder de Deus em suas vidas, em seus corações, mas sem mudança de vida. E eu não vou falar apenas de vocês, dos outros, mas nós vivemos esta realidade. Nós vivemos. É comum nós vivermos esta realidade. Eu estou preocupado com a minha comunhão com Deus. E você está preocupado com a sua comunhão com Deus? Você está preocupado em ver o poder de Deus atuando na minha vida? O poder de Deus atuando na sua vida? Porque nós precisamos desse poder de Deus atuando em nós. Esse poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. Mas diz um escritor que Jesus Cristo atuou, o poder do Espírito Santo atuou na vida de Jesus. E a pedra foi removida de dentro para fora. Por quê? Porque foi o poder de Deus que atuou na ressurreição de Jesus. A pedra foi tirada da entrada do sepulcro. Ela saiu pelo poder de Deus. E Jesus foi levantado da morte pelo poder de Deus. E Jesus ficou ainda 40 dias sobre a terra. E ele foi visto pelas pessoas. Não apenas pelos apóstolos, mas ele foi visto pelas pessoas, especialmente pelos seus inimigos, porque Jesus queria provar, ele desejava provar que ele veio para vencer, e ele veio para vencer o arqui-inimigo do ser humano, e o maior inimigo do ser humano é a morte, e em Jesus Cristo nós venceremos também a morte, porque Paulo, escrevendo no capítulo 15, diz
que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem na ressurreição, assim como ele ressuscitou, fazendo-se o primeiro, a primícia, nós também ressuscitaremos com ele. Um dia nós, mortais, receberemos, nossos espíritos receberão um novo corpo, um corpo celestial, e viveremos para toda a eternidade com o Senhor. É isto que nos inspira. O que te inspira a seguir Jesus? O que te inspira? Você está cansado? Como vimos ontem, né? Pessoas cansadas de seguirem Jesus, pessoas cansadas de estarem na igreja, porque não encontram mais inspiração. Mas nós precisamos nos inspirar numa eternidade gloriosa que nos aguarda, nesse Cristo vivo, que assim como ele venceu e recebeu um corpo glorificado, nós também, na eternidade, receberemos este corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. E assim viveremos com o Senhor, como eu já disse, para todo o sempre. Mas precisamos ter isso em nossas mentes, mudando nossas maneiras de pensar, quebrando nossas alianças com as filosofias e coisas vãs que não edificam a nossa vida espiritual, que não faz bem para nossas almas, porque elas não estão de acordo com as promessas benditas da palavra de Deus. Nós precisamos vencer com as práticas pecaminosas que nos afastam de Deus. Há um provérbio que as pessoas dizem aí, nas igrejas evangélicas inclusive: venha a Jesus como você está. Venha como você está. Mas alguém está dizendo: venha como está e permaneça como está. Não. Venha como você está, mas agora precisa mudar, precisa demonstrar transformação. Há um hino antigo, eu aprendi logo que cheguei para a igreja, e não foi esses dias, já faz algum tempo. E aqueles irmãos que, assim como eu, sabem este poema cantado, podemos cantar juntos, né? Só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. Oh, glória a Deus, né? Que privilégio bendito, porque esse grande poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, levantando-o do túmulo, abrindo o sepulcro, este mesmo poder atuou na minha vida, atuou na vida dos irmãos, atua na vida da igreja, para a igreja perseverar na doutrina, perseverar no propósito, perseverar na salvação, perseverar em buscar a glória e honrar o nosso Deus, que Ele é glorioso. E para todo sempre estaremos na sua presença, honrando e dizendo glórias ao Senhor nosso Deus. Porque se assim não for, estaremos arruinados com o poder escravizador do pecado. Mas Deus vem e através do seu poder, Ele atua, Ele fala aos nossos corações, apontando-nos o caminho do Calvário, o caminho da vitória, o caminho de Jesus Cristo, morto, que foi sepultado, mas ressuscitou. É o poder de Deus, esse grande poder
excelente grandeza do seu poder sobre nós, que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu cito sempre esse texto bíblico, porque ele fala profundamente em meu coração. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos tira de uma posição de pecadores perdidos e nos transforma agora em pecadores salvos pela sua graça e nos eleva a uma posição especial, a uma posição que nós não sonhávamos antes. Agora, uma posição celestial, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos futuros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto é vida com Deus. Isto é experimentar o poder de Deus na nossa existência. A Bíblia diz, meus queridos, que assim como o pecado veio por um homem, eu preguei recentemente sobre esse assunto, e esse pecado atingiu todas as pessoas da terra. A morte atingiu todos os homens. Esse homem chamou-se Adão. O poder do pecado passou para todas as pessoas. Mas a palavra de Deus também diz que a graça de Deus, a sua verdade, a sua misericórdia, o seu poder de libertação também veio por um homem chamado Jesus Cristo. E através de Jesus, o Filho ressurreto, a graça de Deus, a sua verdade, a sua misericórdia, a libertação atinge todos os corações daqueles que creem, daqueles que põem em Jesus a sua fé, a sua esperança, aqueles que põem em Jesus a sua confiança. Você crê? Você pôs na pessoa do Senhor Jesus a sua esperança? Eu gostaria de ler ainda, encerrando esta palavra, 1 Coríntios capítulo 15. Nós lemos no início do culto, e agora eu gostaria que nós lêssemos os versículos 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos os que creem. E agora vem aqui uma palavra do apóstolo Paulo que eu vejo como um cântico de vitória. Eis aqui, verso 51, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos na vinda do Senhor, mas todos seremos transformados. Ele está falando sobre a vinda de Jesus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, nós que estarmos vivos, se Jesus vier agora, nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade,
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, este nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória de Jesus sobre a morte, nós teremos a vitória com ele. E aí o pregador dá um brado dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas o Senhor Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sempre transbordantes na obra do Senhor, como vimos ontem, para não nos cansarmos. Não se canse da vida cristã, não se canse da igreja, não se canse dos louvores, não se canse da participação, não se canse de servir Jesus, não se canse, não desista, porque há troféu, há pódio só para os vencedores. Permaneça, continue, não desista nunca. Seja fiel, seja firme, sede firmes e constantes, sempre abundantes, transbordantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Eu quero contar aqui um breve testemunho de um irmão que foi meu diácono. Aos 94 anos, ele disse-me: pastor, faz 77 anos que eu estou seguindo Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo aos 17 anos. Eu sou uma família de 9 irmãos. Eu sou o mais velho. Os meus irmãos todos já partiram, mas eu ainda estou aqui, seguindo Jesus há 77 anos. E se fosse para mim começar a vida de novo, eu entregaria novamente a minha vida a Jesus. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Deus foi boníssimo para comigo. Que privilégio. Esse irmão, certa vez ele orou, e eu já disse aqui esse testemunho, quando ele terminou a oração, eu sou muito emotivo e eu estava com os meus olhos cheios d'água. Ele disse: Senhor, agora eu já estou velho. Ele já não tinha mais disposição para sair. Até os 93 anos ele ia na igreja sozinho. Agora ele precisava ir, alguém ajudando ele a chegar lá no templo. Irmãos iam buscar ele na casa que era bem pertinho do templo, e um segurava de cada lado e trazia ele até o templo. E ele disse na oração: agora eu estou velho, eu já não posso carregar a cruz. Concede-me a bênção, ó Deus, de morrer abraçado com ela. Concede-me a bênção de honrar o teu nome até o último dia da minha vida. E quando eu fui pela última vez na casa dele, já sendo pastor aqui há muitos anos, eu fui visitá-lo, e naquele ano ele disse: pastor, não precisa vir o ano que vem. O ano que vem eu já estarei com Cristo. Com Cristo. O ano que vem eu não estou mais aqui. Eu estarei com Jesus.
E meses depois eu fiquei sabendo da sua partida. E da sua partida com Jesus. Então, siga Jesus, permaneça, não se canse, porque nós temos, como disse o escritor aos Efésios, nós temos a nosso favor. E qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, daquele poder que atuou na pessoa de Jesus, na sua vitória sobre a morte. É esse mesmo poder que vai atuar em mim e você. Amém?